Olá, sejam muito bem-vindos! Nessa aula irei resolver as atividades de Química da semana 3 do volume 3 sobre variação de entalpia e entalpia padrão de formação do segundo ano do ensino médio regular. Esse material que nós utilizamos ele é fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Vamos lá? Mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal Escola Online, ative as notificações e se gostarem da aula, deixe seu like. Nos acompanhem também no Instagram. Lá nós postamos muita novidade que vocês vão gostar, certo? Meu nome é Simone, professora de Química do canal Escola Online. Então, gente, como de costume, antes de irmos para a resolução das atividades, vamos aqui relembrar alguns conceitos teóricos muito importantes. Primeiro conceito, a gente vai falar um pouquinho de calores de reação. Nós temos diferentes calores de reação, mas nessa aula nós vamos falar do calor de formação, ou também chamado de entalpia padrão de formação. O que é esse calor? É um calor envolvido na formação de 1 mol de uma substância a partir de seus elementos no estado padrão. O estado padrão de uma substância é, em geral, a forma mais estável dessa substância, na pressão de 1 atm e na temperatura de 25 graus Celsius. E por convenção, a gente vai estabelecer que toda substância simples, na sua forma alotrópica, ou seja, na sua forma mais estável e no estado padrão, ela vai ter entalpia zero. Então vamos aqui ao quadro com algumas informações sobre calor de formação de alguma substância. Então aqui desse lado a substância e aqui o valor de entalpia. Então a gente vê oxigênio, gás hidrogênio, gás nitrogênio, ferro. Todos aqui são substâncias simples, certo? Entalpia de formação zero. Então, toda substância simples na sua forma alotrópica, o que é forma alotrópica? Na sua forma mais estável, vai ter entalpia zero. Aí me perguntam, Simone, me dá um exemplo então de uma substância simples que a entalpia não é zero. Por exemplo, carbono. Carbono nós temos carbono grafite e carbono diamante. Carbono grafite é a forma mais estável, ele é zero. O carbono diamante não tem entalpia igual a zero. Simone, dá outro exemplo. Substância simples formada com o elemento oxigênio. Então, gás oxigênio, O2. E gás ozônio, O3. O2 é a forma alotrópica mais estável, entalpia zero. Ozônio não tem entalpia zero. E aí, todas as outras substâncias que sejam compostas, a entalpia vai ser diferente de zero. Certinho? Então, definido aqui o que é calor de formação, agora a gente vai aprender a fazer cálculos da variação da entalpia usando os calores de formação. Então, para calcular o ΔH, o que é o ΔH? É a variação do final e do início do processo. Numa reação química, qual que é o final? São os produtos. E qual que é o início de uma reação? Os reagentes. Então, usando as entalpias de formação, devemos levar em consideração as entalpias de formação de cada componente da reação e, em seguida, aplicarmos a expressão, que a variação da entalpia é o somatório das entalpias dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Então, nada mais simples para entender aqui a aplicação desse cálculo fazendo um exercício. Então, conhecendo as entalpias de formação do gás carbônico, da água e do butano, calcule o ΔH da reação de combustão do butano. Simone, o exercício é só isso? Butano. Butano é a fórmula aqui, gente. O exercício deu. Não vamos cobrar ainda de você a saber o que é butano, porque isso é química orgânica que vê lá no 3º ano. Mas o butano está aqui, eu estou falando com vocês que a fórmula é C4H10. E aí, Simone, o que é reação de combustão?
Aí vocês já estudaram no primeiro ano. O que é uma reação de combustão? Toda reação de combustão a gente tem um combustível, nesse caso o butano, e um comburente, que é o gás oxigênio. E os produtos de uma reação de combustão é sempre óxidos. Então a reação de combustão do butano. Então butano reage com oxigênio, formando gás carbônico e água. Balanceando a equação, lembrando que todo cálculo aqui de ΔH, a gente sempre tem que usar a equação balanceada, certinho? Por quê? Porque o calor de formação que nos deu aqui, ó, presta atenção, é calor de formação por mol de substância. Então, por isso que nós temos que utilizar aqui as quantidades molares da equação química. Os coeficientes aqui estequiométricos significa a proporção molar de cada substância. Então, vamos lá. Vamos calcular o somatório do reagente. Quem são os reagentes? Antes da seta. Então, quanto de butano eu tenho? 1 mol. Então, 1 vezes a entalpia do butano, que é menos 125, mais 13,5. Qual é a entalpia do oxigênio? E aí, gente? Não deu. Ah, Simone, não deu, então não tem jeito de fazer o exercício. Tem sim. Toda a entalpia de substância simples na sua forma alotrópica é 0. Então, fazendo o cálculo aqui, menos 125. Somatório da entalpia dos produtos. Então, aqui eu tenho 4 gás carbônico, 4 vezes a entalpia do gás carbônico, mais 5 vezes a entalpia da água. Então, fazendo aqui esse somatório, dá um valor de menos 2.786. Então, gente, a equação não é variação de entalpia, vai ser somatório de produto menos somatório de reagente? Então, entalpia vai ser menos somatório do produto, que é menos 2.786, menos o somatório aqui dos reagentes. Então, lembrando aqui, gente, menos com menos, mais. E aí dá o valor de menos 2.661 kJ. Então, essa é a aplicação, certo? Facinho? Então, vamos para as atividades. Sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2 igual a menos 37,6 kcal por mol e ΔH de formação do óxido de cobre 1 igual a menos 40,4 kcal mol e o ΔH da reação será... Aí vocês falam assim, ah, Simone, já complicou. Quem que é o óxido de cobre 2 e quem que é o óxido de cobre 1? Ah, puxão de orelha. Vocês aprenderam isso lá no primeiro ano. Então, o que significa esse 2 aqui? Significa o número de oxidação do cobre. Significa que aqui, ó, é cobre 2+ interagindo com oxigênio. Então, aqui, ó, óxido de cobre 2 é o Cu2+ interagindo com o O2-. Então, a relação aqui de carga é 1:1, certinho? E o óxido de cobre 1 é o C1+, carga 1 positiva, com O2-. Então, precisa de 2 cargas positivas para equilibrar aqui as 2 negativas do oxigênio. Lembraram? Se não lembrou, ai, ai, ai. Então, vamos continuar. Então, aqui, ó, já dei a colinha para vocês, quem que é quem. Então, a gente vai fazer o somatório dos reagentes. Quem que são os reagentes? Aqui nós temos o óxido de cobre 1 mol, vezes a entalpia do óxido de cobre, mais meio. Qual que é a entalpia do gás oxigênio, gente? 0. Substância simples, entalpia 0. Então, esse somatório aqui deu menos 40,4. Agora, o somatório do produto. A gente só tem 2 mols de óxido de cobre 2. Então, 2 vezes menos 37,6, dando menos 75,2. Colocando na fórmula, então, ΔH é somatório do produto menos somatório do reagente. Então, ΔH é produto menos o reagente. Então, menos com menos, mais. Fazendo o cálculo aqui, o resultado dá menos 34,8. Resposta, letra A. Atividade 2.
Os romanos utilizam óxido de cálcio para argamassa nas construções rochosas. O óxido de cálcio era misturado com água, produzindo hidróxido de cálcio, que reagia lentamente com o gás carbônico atmosférico, dando calcário. A partir dos dados da tabela anterior, que na verdade a gente colocou ela aqui embaixo, a variação de entalpia da reação, dessa reação aqui, em kJ/mol será igual a... Então, gente, nós vamos aplicar a mesma coisa. Então, com a fórmula somatório, o ΔH vai ser somatório de produtos menos somatório de reagente. Vamos fazer direto aqui colocando na fórmula? Então, primeiro, quem que são os produtos? O carbonato de cálcio e a água. Então, 1 vezes a entalpia do carbonato de cálcio mais 1 vezes a entalpia da água, menos da fórmula, vezes 1 hidróxido de cálcio, entalpia aqui do hidróxido de cálcio, mais 1 entalpia do gás carbônico. Fazendo os cálculos aqui, ó, então aqui dentro deu menos 1448,7, o menos da fórmula, e esse somatório aqui deu menos 1.379,6. Menos com menos, mais. Então, aqui, ó, fazendo esse somatório, deu como resposta menos 68,1, letra B. Tranquilo demais, né, gente? Vamos a 3. Considere os dados da tabela abaixo. A 25 graus Celsius e 1 atm. Então, nas condições padrões. Calcule a variação de entalpia em kJ/mol quando a base reage com o ácido para formar o correspondente sal. Então, gente, aqui nós temos a substância amônia, que é NH3, cloreto de hidrogênio, que é HCl, e aqui cloreto de amônio. Qual que é a base que vai reagir com o ácido? A base é a amônia reagindo com HCl, dando cloreto de amônio. Essa é a nossa reação, certo? Tá balanceado? Tá balanceado. Tá pedindo então para calcular a variação da entalpia. Então, utilizando a fórmula, então somatório de produto menos somatório de reagente. Quem que a gente tem em produto? Somente aqui o cloreto de amônio, né? Então, 1 mol vezes a entalpia do cloreto de amônio. O menos da fórmula, nós temos 1 amônia e 1 HCl. Então, aqui os valores de entalpia de cada um. Então, aqui, menos 314, menos esse somatório aqui, 138. Menos com menos, mais, dando como resultado, menos 76 kJ, sendo assim a resposta da letra A. A letra B pergunta, essa reação de salificação é exotérmica ou endotérmica? Por quê? E aí, gente, isso é conceito lá da nossa aula da semana 1. É endo ou exo? Por quê? É exo, porque sinal deu negativo. Se deu negativo, implica que os reagentes são mais energéticos que os produtos. Certinho? A gente constata isso mesmo, ó. Aqui, os reagentes deu valor de menos 138. O produto deu menos 314, é um valor menor, menos energético. Certo? Então, vamos à próxima atividade, atividade 4. Gente, mesma coisa. O alumínio é utilizado como redutor de óxidos no processo denominado aluminotermia, conforme mostrado na equação abaixo. Tá aqui a equação. Observe a tabela. Então, deu aqui as substâncias e os valores de entalpia de formação, nas condições padrões. Segundo a equação acima, para a obtenção do manganês, então aqui, ó, a variação de entalpia na temperatura de 298 Kelvin em kJ é de... Então, gente, novamente, equação, somatório de produtos é igual a menos somatório de reagente, para a gente achar aqui, ó, variação de entalpia. Então, somatório da entalpia dos produtos. Então, vamos lá. 4 vezes a entalpia do alumínio, mais 9 vezes a entalpia do manganês. O manganês aqui, gente, entalpia vai ser 0, por quê? Substância simples. O menos da fórmula...
8 vezes a entalpia do oxigênio. Oxigênio, gente, substância simples, entalpia 0. Vezes 3 vezes o óxido aqui de alumínio. Fazendo os cálculos, 6.671,2 menos 4.155,9. Menos com menos, mais. Fazendo o cálculo, a gente acha aqui a resposta da letra C. Atividade 5. Do conjunto de substâncias abaixo, quais devem ter entalpia padrão de formação igual a 0? Isso é muito fácil, né, gente? Então, vamos lá. Primeiro, para ter entalpia de formação igual a 0, tem que ser substância simples. Então, se é substância composta, você já corta. Não pode ter entalpia 0. E outra, se aquele elemento tiver substância simples diferente, aquele que vai ter entalpia de formação igual a 0, entalpia padrão de formação igual a 0, vai ser a forma alotrópica, certo? Então, letra A, água. Água é substância simples, gente? Não, né? Aí vem me perguntar, Simone, não lembro o que é substância simples, não. Puxão de orelha. Substância simples é aquela substância formada por um único elemento químico. Então, a água é formada por hidrogênio e oxigênio, são 2 elementos químicos. Então, ela é classificada como substância composta. Nitrogênio gasoso, N2, é substância simples? É. Tá na fórmula alotrópica? Tá. Então, letra B tá correta. Oxigênio gasoso, fórmula O2, é substância simples? É. Tá na fórmula alotrópica? Tá. Então, também é a resposta. Grafita, grafita é o carbono grafite. É substância simples? Sim. Tá na fórmula alotrópica? Tá. E diamante? Diamante é carbono diamante. É substância simples? É. Tá na fórmula alotrópica? Não. Então, a atividade 5, resposta B, C e D. Certo? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se não entendeu alguma coisa, deixa o comentário aí, vai ser um prazer responder. Nos vemos nas próximas aulas. Gente, se gostar, deixa seu like. Abraço, pessoal!